Dr. Leonardo David Quintiliano, assessor legislativo, diretor da Sindalesp e mestre pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito pela USP. E Dr. Tiago Felipe de Souza Avance, advogado, pesquisador e professor universitário. E para a mediação da última mesa, gostaria de passar a palavra para a doutora Marcilene dos Santos Andrade. Boa tarde a todos e a todas. Bom, devido ao adiantado da hora, eu já vou passando a palavra aqui aos nossos debatedores. Agradecer desde já a presença de vocês, de ter aceito o convite de participar desse congresso e de contribuir aqui um pouquinho para os nossos colegas procuradores legislativos e demais interessados. Então, eu já passo a palavra ao Dr. Tiago Felipe de Souza Avance. Aqui está bem resumido o currículo dele, né? É quase que impossível a gente detalhar, assim, resumir o currículo, mas aqui um pouquinho. Advogado, gestor, professor, autor, PhD em Direito pelo Mackenzie, professor universitário de Direito, é diretor da ESA Guarujá e é pesquisador do SESC, Poli e USP. Então, desde já passo a palavra, doutor Tiago. Saudações, doutora, saudações a todos que nos veem, nos ouvem. Uma satisfação muito grande estar aqui com todos nessa nossa tarde. Saudações à mesa. Gostaria de fazer as saudações aos colegas, às nossas colegas, ao nosso colega aqui à mesa. Foi uma satisfação, de fato, conhecê-los e estar com uma mesa tão brilhante quanto essa, mas também não posso deixar de fazer uma saudação especial a dois amigos muito queridos, a doutora Rita, que está conosco já desde a época do mestrado, não vou falar quantos anos, doutora, para não dar muito problema para a senhora, para mim ainda tudo bem. Mas, e ao amigo doutor Nelson, uma pessoa que a gente teve a felicidade também de conhecer há muito pouco tempo, nesses nossos caminhos acadêmicos, a gente fica muito feliz, de fato, de cruzar com essas pessoas maravilhosas que a gente acaba encontrando. Eu sempre digo que eu tenho amigos melhores do que eu mereço. Doutora Rita, então, meu carinho a você, meu carinho ao Nelson, meu carinho a todos que a gente teve o privilégio de estar juntos aí nas nossas trajetórias e idas e vindas. Na nossa tarde de hoje, e até para não me estender muito, senhores e senhoras, a gente vai tentar ser bastante sintético, mas eu gostaria de fazer algumas considerações mais a respeito transversalmente, sobre a temática relacionada à lei geral, claro, nosso painel é sobre isso, mas lateralmente eu gostaria de falar um pouco também de inteligência artificial. Eu gostaria de primeiro fazer uma conexão breve para que pudéssemos posicionar todos sobre essa temática. A gente já está pesquisando isso desde o nosso pós-doutorado, que nós estamos tendo em contato com essas questões relacionadas à tecnologia, e nos cabe aqui fazer algumas ponderações, primeiramente, para poder situá-los da importância e da necessidade de nós fazermos um serviço de proteção de dados. E esse serviço de proteção de dados, ele, de fato, ele é a base, é o subsídio para eventual ferramenta de inteligência artificial. Se nós tratamos e estamos aqui ponderando sobre a questão do uso da inteligência artificial, em especial o uso da inteligência artificial dentro do direito, essa fonte de dados, ela vem justamente a partir daquilo que nós podemos denominar de Big Data. E a questão a todas aqui, senhores e senhoras, é que, basicamente, esse Big Data, ele é composto por informações que ficam disponíveis. Então, a legislação que foi estabelecida a partir de 2018 aqui no Brasil, protetiva da Lei Geral de Proteção de Dados, portanto, ela tem esse condão, naturalmente, também de permitir uma regulamentação geral
e com influência também sobre os aspectos relacionados à inteligência artificial. Bom, como eu disse, na verdade, eu gostaria de fazer alguns pequenos comentários, talvez puxando o viés um pouco para algumas reflexões mais do que propriamente para uma percepção de uma atuação pontual de proteções que nós podemos fazer dentro da gestão pública, dentro da administração pública executiva, dentro da administração pública legislativa, sempre sem dúvida nenhuma, o que é necessário, um instrumento fundamental, mas como todos aqui, ou a maioria de todos, profissionais do direito que somos, trabalhamos com uma necessidade, direta ou indiretamente, junto com tribunais, o que eu gostaria de provocar aqui com os senhores nessa nossa conversa breve que nós estamos aqui colocando, é no sentido de verificarmos alguns pontos que dizem respeito a esse uso de instrumentos de inteligência artificial, principalmente aqui no Brasil, que nós estamos aqui colocando. Então, me permitam, eu vou fazer já um compartilhamento breve da situação para provocar algumas reflexões com vocês sobre o que nós temos aí de perspectiva das possibilidades do uso da inteligência artificial aqui no Brasil, que já estão em voga, e aquilo que eventualmente pode ser eventualmente estabelecido. Daquilo que está em voga, eu já adianto para os senhores, nós temos um sistema bem estabelecido dentro do Conselho Nacional de Justiça, a partir do projeto Justiça 4.0, que tem um controle bastante significativo no que diz respeito à possibilidade dos diversos instrumentos nos 92 tribunais, 92 sistemas jurídicos e sistemas de cortes aqui no Brasil, entre todas as competências nas quais nós aqui operamos. Dentro desses 90 e tantos sistemas de corte, agora me falhou o número, mas eu já vou compartilhar a informação mais precisa, em voga nesse mês de março, pelo sistema do CNJ, foram detectados ativos 40 e poucos projetos de inteligência artificial hoje em vigência em todos esses tribunais brasileiros, a começar pelos Supremos, tribunais superiores, e aqui também no nosso estado de São Paulo, nós temos alguns sistemas de inteligência artificial, por incrível que pareça. Então, nem todos estamos cientes dessa sistematização que hoje já está ao nosso alcance. E vocês talvez perguntem, Tiago, onde está essa inteligência artificial que nós não estamos acompanhando, vendo? A gente pode citar alguns exemplos bem breves, bem claros. Por exemplo, quando a gente vai fazer um recolhimento de uma guia no sistema do TJ, do ESAGE, essa guia do ESAGE ela está diretamente ligada com uma ferramenta de inteligência artificial que cruza com a informação do processo. É simples? Mas é uma ferramenta de inteligência artificial já estabelecida aqui no sistema do Estado de São Paulo, na Justiça Estadual. Além desse sistema, vou colocar algumas outras situações laterais à atividade direta de jurisdicional, como, por exemplo, o chatbot, que ficam à disposição para o administrado, para o cidadão, fazer questionamentos ao sistema de justiça, e esse chatbot ele pode eventualmente tirar algumas dúvidas, é uma ferramenta de inteligência artificial também. Mas agora, nos tribunais superiores, a gente tem observado também em vigência, principalmente a partir do Supremo, superiores tribunais, os sistemas que fazem catálogo a partir do tópico, dos pontos trabalhados nos tribunais superiores, principalmente com o objetivo de se lidar com recursos e temas repetitivos. Então, temas que podem ser agrupados em determinado ponto, esses sistemas, eles identificam a temática trabalhada naquele determinado caso, naquele determinado processo, e agrupam esses processos de forma a aplicar o sistema de decisões em recursos repetitivos ou casos repetitivos, a partir de um leading case ou algo nesse sentido, suspendendo processos, enfim, isso já também existe disponível hoje nas instâncias, principalmente nas instâncias superiores. Moral da história, aqui eu coloco para os senhores que isso não é o amanhã, isso já é hoje, isso já está implementado, inclusive, há alguns anos, não é algo, portanto, de novidade. Agora, senhores e senhoras, o que a gente gostaria de hoje, em termos de colocar uma dúvida, colocar uma pulga atrás da orelha da gente, é no que diz respeito a um boom
que todos, eu acredito, estão mais ou menos acompanhando na mídia, que é o boom decorrente do ChatGPT-3, o chatbot do projeto OpenAI. Por que eu estou colocando isso para os senhores? E eu vou, acredito que mais do que falar, eu vou ilustrar isso para os senhores. Se os senhores me permitirem, eu vou fazer o compartilhamento aqui da tela. Por favor, eu estou aqui com um slide, não sei se está muito legível, parece que sim, e o pessoal aqui, a gente está colocando aqui. Eu fiz uma intervenção ontem, acho, no chat GPT-3 e basicamente eu pedi para ele, eu estou lhe passando um caso, as coordenadas do caso XYZ, e eu quero que você, chat GPT-3, faça uma sentença para mim. Eu não disse se eu quero procedente ou improcedente, eu simplesmente disse, faça uma sentença judicial para mim. E ele primeiro me respondeu um parecer sobre o caso que eu passei para eles, mas isso que os senhores estão vendo aí na tela, e lastimavelmente a fonte está pequena, mas acreditem em mim, ele fez uma sentença para mim. Ele fez uma sentença, nesse caso, julgou procedente por danos morais o cidadão que teve o nome negativado indevidamente. Caso simples, caso bobo, mas a questão toda, senhores, que a gente queria, de fato, compartilhar aqui com os senhores a título reflexivo é o seguinte: até onde que nós podemos estabelecer com um limite de utilização da inteligência artificial dentro dos processos de automação do Poder Judiciário, e eu repito, ainda que nós, ou os senhores, e nós também, alguma monta, façamos uma atuação consultiva e preventiva, que é importantíssima, em algum ponto nossos caminhos se cruzam com o Poder Judiciário, isso não resta a menor dúvida. E a questão toda é, onde que nós podemos firmar como fio de navalha, fio de limite, marco, para que o processo de automação do Poder Judiciário seja, de fato, estabelecido. Quando nós estamos delegando à máquina, à ferramenta de inteligência artificial, uma decisão de um determinado processo, basicamente, nós estamos entregando para um banco de dados, e aí, de novo, a nossa conexão com a temática central da mesa, nós estamos delegando para um banco de dados que faz uma análise a partir de um algoritmo, uma equação matemática, aliás, uma equação estatística, não matemática, uma equação estatística, e a partir daquela equação estatística, se há uma confrontação das curvas daquilo que se tem como modelo, daquilo que se detectou a partir do input do caso que está sendo fornecido para ser feito de análise. E aonde tem os pontos de convergência nessa curva, é possível se extrair, portanto, uma resposta da forma como, por exemplo, o chat GPT-3 está efetivamente fazendo. Então, a questão toda, então, seria, tudo bem, são dados, são processos, dados que ficam armazenados num sistema de Big Data, ok? São dados humanos, perfeito, mas a questão toda e aqui à mesa há pouco discutia isso justamente no café. Enquanto nós estamos trabalhando com atos de certa monta vinculados, acredito eu que o procedimento de automação de inteligência artificial, ele funcione bem, tem uma boa resposta justamente pelo caráter vinculado, como as colegas, principalmente as doutoras à mesa colocavam, é um sistema de cara crachá. Então, preenchidos os requisitos, a situação é uma responsiva, é bem responsiva. Agora, a questão toda quando nós estamos efetivamente trabalhando com um sistema que faz uma análise que não é propriamente vinculada, mas discricionária, e aí, notadamente, eu chamo a atenção, mais uma vez, para a questão da importância de nós trabalharmos com uma base, um subsídio de uma escola analítica de direito que venha a fornecer para a gente, de fato, o cabedal para que a gente possa estabelecer uma decisão. E eu chamo sempre a atenção da necessidade da vinculação a uma eventual escola de direito, e eu particularmente me filio muito ao pós-positivismo. Quando nós fazemos uma interpretação de um caso concreto, o que vai permitir a gente chegar a determinadas conclusões na aplicação da teoria da norma a um determinado caso concreto não são apenas as regras, mas principalmente os princípios. E aí eu fecho e concluo aqui aos senhores essa pequena, rápida reflexão que nós
pretendemos, pelo menos de dúvida, causar aí aos senhores e às senhoras nesse nosso momento, nesse nosso dia, nessa nossa apresentação, é o que nós temos dentro de interpretação de princípios aplicados aos casos concretos, aquilo que o Dworkin chama de hard cases, aquilo que o Alexis chama conflito, colisão de direitos fundamentais, Bobbio chama de antinomia real. Esses princípios é que vão dar a inflexão ao direito naquele determinado caso concreto, que vão dar o viés de discricionariedade na aplicação da norma, e isso, senhores e senhoras, eu tenho para comigo bastante reticência para uma eventual aplicação para uma máquina. E embora eu seja um entusiasta de tecnologias, eu mantenho um tanto de resistência em relação a isso. Concluo dizendo que eu também mantinha resistência em relação ao processo digital. Concluo dizendo que eu também mantinha resistência em relação às audiências virtuais. As duas formas me convenceram, com o passar dos anos, o contrário. Eu não consigo hoje me vendo advogando nas nossas funções dentro do Poder Judiciário, com um processo físico de papel, e como os senhores talvez já tenham vivenciado, os colegas que já tiveram essa oportunidade de encostar a barriga no balcão para pegar processo, como a gente fazia antigamente. Isso já está superado. Audiência virtual em virtude das pandemias, eu reclamei bastante, estava com dúvidas, e hoje a gente acaba lidando, olha, não sei como é que a gente perdia uma tarde inteira para ficar numa audiência num fórum, e superamos isso também, e hoje endemonizamos até um pouquinho. Eu confesso aqui que xingo um pouco o juiz quando ele defere uma audiência e determina ser presencial, mas isso não vem ao caso. Mas em relação ao uso da inteligência artificial dentro dos processos decisórios, eu mantenho uma resistência. Tomara que eu esteja errado, como estava nessas outras vezes, mas eu creio que os valores axiológicos do julgador, do intérprete, eles são absolutamente fundamentais para a determinação dos limites dos princípios, da discricionariedade, da interpretação da norma jurídica para aquele determinado caso. Senhores, eu lamento se foi muito acelerado, mas o tempo é escasso e tem gente que vai falar muito mais e muito melhor do que eu nessa nossa tarde. Agradeço, muito obrigado, reitero a minha gratidão à doutora Rita, doutor Nelson, o convite, e aos demais membros que já fizeram sua exposição. Obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, a sua explanação. É uma novidade ainda, principalmente, acho que para o Poder Legislativo, né, trazer a tecnologia ainda para muitas câmaras municipais, ainda é um fator de resistência, né? Quem dirá falar sobre inteligência artificial, essas coisas, mas é algo a ser, é uma reflexão a ser trazida, e é muito importante a gente discutir isso nesses... Posso só fazer uma observação? Sim. Se os senhores tiverem curiosidade, como a gente também participa em algum ponto de pesquisas relacionadas a processo legislativo, se os senhores tiverem oportunidade, entrem no chat GPT-3 e escrevam, elabore um projeto de lei sobre o Dia do Ciclista. Ele vai dar uma resposta para os senhores. Só de curiosidade, para os senhores sentirem o que a ferramenta permite e trabalha, e talvez aí seja mais ao alcance. Fica aí a ponderação aí para os senhores. Ótimo. Passar essa sugestão aos colegas, né? Fazer o teste. Eu já passo, então, em seguida a palavra, agradecendo novamente a participação do Dr. Tiago. Eu já passo a palavra à doutora Maria Fernanda. Doutora Maria Fernanda, assim, eu sou um pouco suspeita de falar, né? Foi minha professora na pós-graduação, na Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Foi minha orientadora. Então, é meio difícil, né? E é uma emoção estar aqui dividindo esta mesa com a doutora Maria Fernanda, a quem já passo a palavra, por favor. Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores, os que estão presentes aqui até o fim, pacientemente até a última mesa. Os que estão na internet também, gostaria de cumprimentar a todos. Faço isso aqui em nome da Marcelene e, propositalmente, tirei o doutora, né?
porque a gente já tem uma história junto, então já posso tirar o doutora, me sinto em casa com ela. Fico muito orgulhosa da trajetória da Marcilene, por isso eu agradeço à Comissão de Advocacia Pública da OAB e faço isso em nome dela, né? Sorte dessa comissão, sorte da Câmara Municipal de Diadema. E fico muito feliz de compartilhar a mesa com ela, a mesa com o doutor Tiago, o doutor Leonardo, que me pediu no café para eu falar pouco, porque ele queria falar mais. Então, eu vou seguir a orientação dele, o pedido dele aqui. Mas eu vou tentar fazer uma fala bem breve, bem leve, não só pelo adiantar da hora, mas porque a gente vem aí de um turbilhão de emoções, nova lei de licitação, LGPD, né? O Tiago aqui, um assunto super da moda, então vou tentar chamar a atenção um pouco também, porque o assunto dele está muito mais na moda do que LGPD, mas a gente... eu vou tentar chamar a atenção aqui para o meu tema, que também é muito importante. E vou ficar distrita aqui na governança de dados e na aplicabilidade da LGPD, mas na fase mesmo de implantação da lei. Tenho um pouco de experiência nisso, porque desde o começo, desde 2020, mesmo antes de entrar em vigor, eu tenho um grupo de estudo no Tribunal de Contas do município de São Paulo, e desde o começo eu iniciei ali o estudo, depois o processo de implantação da LGPD, e continuamos lá firme e forte. Mas, para falar do tema, eu queria primeiro falar um pouquinho desse termo, governança, né, um termo chique, bonito. Ele tem dominado aí discurso acadêmico, discussão política, todo mundo fala de governança. Na verdade, ele veio, o Banco Central utilizou ele pela primeira vez em 1989, mais ou menos, para falar de governança, que é um termo utilizado para aquele que detém de algum poder, crie políticas para gerir algum assunto público. E, desde então, o termo governança passou a ser utilizado em diversos campos, em diversas áreas, em diversos aspectos, inclusive na área de proteção de dados. E aí vem, então, o termo governança de dados, né? Vocês vão achar milhões de artigos, publicações, principalmente depois da vigência da LGPD, que foi um turbilhão de emoção, né? Tinha palestra de LGPD. Assim, eu ficava com medo de abrir a internet e de haver uma palestra de LGPD, porque era tanta informação de LGPD, e aí surgiu, nesse meio tempo, esse termo governança de dados, que, falando de forma bem simples, nada mais é do que aquele que detém algum poder no ambiente público, né? Estou falando aqui para a gente, porque é um termo utilizado também na área privada, mas aquele que detém algum poder para gerir os dados daquela instituição. Gerir no sentido de criar políticas para coleta, tratamento, armazenamento, compartilhamento e descarte de dados pessoais. Então, a governança de dados, basicamente, é isso. Mas, para falar em governança, para gerir algo, eu tenho que pressupor, e aí eu já entro aqui no Poder Legislativo, que ele já deu início, ou aí está no caminho da implantação da LGPD. A gente sabe que a LGPD, quando ela foi criada, o termo poder público, ele quis dizer poder público no município, estado, né, e governo federal, e ele quis também abarcar os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto da governança de dados é olhar a situação atual. Como estamos na minha instituição? Essa é o primeiro olhar quando se fala de governança de dados, é em como a gente está, em que pé a gente está na nossa instituição. E aí é um problema, porque eu ouvi muito aqui, acho que foi no painel anterior, também foi falado, e também um antigo presidente da Câmara que estava aqui antes, acho que foi no penúltimo painel, falando de câmaras municipais de pequeno porte. A gente sabe que, quando a gente fala de uma instituição grande, uma Assembleia Legislativa, é fácil pensar num comitê, numa equipe de proteção de dados. Mas e aquela Câmara Municipal pequena, que às vezes tem 1, 2,
3 procuradores para cuidar de tudo, né? E eu costumo dizer que, antigamente, a área de proteção de dados ela era tratada por um advogado que se chamava especialista em direito digital, né? Eu não gosto muito dessa expressão. E eu passei a gostar menos ainda, porque eu acho que LGPD não é especialista em direito digital. É para todo mundo hoje em dia, né? Se ampliou de uma forma que num caminho sem volta. Então, tem que se deparar com isso, tem que aprender e tem que lidar com isso. E aí o procurador, ele se vê numa posição que ele é multidisciplinar. Então, ele não sabe se ele faz uma pós em direito municipal, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, e agora tem LGPD também. Tem muitos que fazem café bom, não é? Faz de um tudo, né, Marcelo? Faz de um tudo, né? Ali na Câmara tem alguns que, de fato, você não consegue nem segregar as áreas que cada um vai trabalhar. Ele faz tudo. E aí vem a LGPD. Então, é uma sobrecarga, é uma angústia muito grande pensar nisso. O meu conselho é que, se possível, não fique exclusivamente a cargo do advogado. Ele pode ser o mentor, aquele que vai idealizar o projeto, sem dúvida nenhuma, talvez ele que tenha maior trato com legislação, mas que não fique a cargo dele, mesmo porque a figura, por exemplo, do encarregado de dados, que é obrigatória, ela não precisa ficar a cargo do advogado, né? Aliás, nem sempre é recomendável, porque numa situação de controvérsia, é o advogado que vai dar o parecer sobre o assunto, o parecer jurídico. E aí talvez não faça muito sentido que esteja na mesma mão o encarregado de dados e o próprio parecerista, né? Então, é importante que se trabalhe em equipe. E aliás, assim, só para ter uma ideia, quando a gente fala muito disso, vocês podem estar perguntando, mas você trabalha no Tribunal de Contas, ali tem muito dado mesmo, tem dado do município inteiro. Mas na Câmara, numa Câmara Municipal, na Assembleia, eu tenho tanto dado pessoal assim? Tem, né? Tem dado pessoal de servidor, que já é muita coisa. A gente não pode esquecer que uma função do Poder Legislativo não é só a função de produzir lei, é uma função de fiscalização. Então, eu posso ter uma quantidade de dados pessoais gigantescas, uma CPI, por exemplo, em coleta de depoimento, em compartilhamento de dados e, por fim, em processo legislativo. Por que não? Com certeza. Aliás, eu trouxe um exemplo aqui, que é do guia orientativo da NPD, né? Vocês podem ver no próprio site da NPD, é um guia orientativo para o poder público. Ele traz um exemplo concreto de tratamento de dados pessoais no processo legislativo. Fala o seguinte, rapidamente eu vou ler. A Assembleia Legislativa trata dos dados pessoais contidos em documentos relacionados ao processo legislativo, tais como atas de reunião, pareceres e projetos de lei. Os dados pessoais em questão se referem, entre outros, a parlamentares, servidores públicos, membros da sociedade civil, especialistas ouvidos em audiência. O tratamento de dados pessoais é legítimo no Poder Legislativo na medida em que diretamente vinculado ao cumprimento de obrigações e execução de competências típicas do órgão legislativo. Então, eu quero acreditar que, em 2023, passado quase 2 anos aí da vigência da lei, a gente já tenha se preocupado, né, como Poder Legislativo, com a implementação da LGPD. É claro que eu estou falando, de certo modo, em capacitação também, né? Eu tenho aqui 10, 15 minutinhos para falar, eu não consigo enumerar tudo que deve ser feito, sem dúvida, não consigo. Mas há que se ter um investimento nisso, né? Algumas pessoas me perguntaram, acho que numa palestra que eu dei ainda esse ano, se poderia contratar alguém, o poder público contratar um encarregado de dados. Sabe qual que é o problema? O problema de você contratar um encarregado de dados é que ele não vai ser contratado para sempre. E a LGPD, eu falo isso para a minha equipe, é enxugar gelo. É enxugar gelo. É cada dia um volume maior de dados. Dados hoje é petróleo, então você tem
uma enxurrada de dados pessoais sendo aí jogada na nossa mão. Esses dias eu vi ali uma questão complexa de uma Câmara Municipal que pediu para uma prefeitura a relação de vacinados, né? Então, tinha lá a data de nascimento, nome, endereço, e ela publicou no Facebook. E é uma preocupação, né? Porque é uma situação de crise sanitária ou qualquer outra crise que a gente possa enfrentar daqui em diante, a gente vai ter que lidar cada vez mais com dados pessoais. Então, é preciso que se invista em capacitação, um cuidado nessa capacitação, né? Quando um tema vem para a moda, a gente tem né, tantas oportunidades de curso, palestras. Então, tentar focar exatamente na área, né? Porque a gente sabe que o poder público tem umas nuances completamente diferentes do privado. Uma delas, que é de extrema importância, é a compatibilização da transparência com a proteção de dados. No começo, o pânico, o que o pânico faz? Não vamos compartilhar. Então, não vamos compartilhar. Aqui, ó, esse processo legislativo que é para ficar público, não, tem dado aqui de munícipe que participou na audiência, não. Vamos fechar, ninguém pode ver. Essa não é a ideia, tá? É justamente quando você faz uma política de gestão de dados que o poder público, por isso que não dá para emprestar, tá? Eu não duvido nada que você entre lá no site e fala assim, me dá uma política de proteção de dados, ele vai te dar, né? Mas você tem que ponderar o seu caso concreto. E proteção de dados no poder público é isso. Eu vou ter que ponderar, se tem uma audiência pública dentro do processo legislativo, eu coloco o nome dos munícipes, se eles permitirem, é o que a gente chama de consentimento, ok, publica. Se eles não permitirem, o que eu faço? Eu tiro esse processo legislativo do meu site, da discussão pública, de forma alguma. Eu anonimizo. Ponho lá pseudo-anonimização, ponho uma tarja, enfim. Né? Eu me deparei com esse problema no tribunal e o que a gente resolveu fazer? Eu escondo o acórdão porque tem o nome da pessoa que denunciou? Não. Né? Eu tiro o nome da pessoa que denunciou, ponho um XXX. Né? Então, compatibilizar a transparência, que é a regra com a proteção de dados, é algo típico do Poder Legislativo, por exemplo. Então, quando eu pego qualquer situação difícil de ser enfrentada, eu tenho sempre que voltar ali no bom senso, e bom senso usa de princípio, né? Finalidade, interesse público, tudo que está envolvido, o que é razoável eu publicizar, o que não é razoável eu publicizar. Eu estou com receio, eu sou encarregado de dados, né? Eu sou vereador, eu estou com receio. Quem que vai fazer isso? Pede um parecer, né? E quem que é? Quem que acaba sendo especialista em direito municipal, público, administrativo, tributário? É o advogado que está lá. Né? É sempre ele que está lá sendo responsável por todas essas áreas. E aí eu digo também que um importante passo para a implementação é que o gestor atuante ali na Câmara, o presidente da Câmara naquele momento, ele tenha consciência da importância do tema. Então, conscientizar o gestor, aquele que está ali, conscientizar num sentido, você pode ser responsável por um vazamento de dados. Né? Então, trazer essa conscientização, depois saber que o advogado não vai atuar sozinho. Eu preciso, por exemplo, de segurança de informação. Eu preciso saber se eu tenho sistema de backup, se eu tenho antivírus, se os computadores da Câmara têm senha, em que frequência essas senhas são trocadas. Né? Eu tenho um teste de segurança para os meus computadores, aonde meu processo legislativo está guardado. E aquele documento, aquele arquivo de CPI, na pasta de quem está? Quem pode ver essa pasta? Né? Política de proteção de dados, governança de proteção de dados, se faz com todos esses cuidados. Aí eu estou falando de forma particular no âmbito do Poder Legislativo. Estou aqui para causar qualquer tipo de pânico, de forma nenhuma. Eu sei que a impressão que dá é falta muita coisa ou causar muito pânico, porque eu vivi esse pânico.
né? E eu falo que tem que começar, né? Tem que ver. A governança de dados é isso. Primeiro, ver a realidade atual, o que se tem na instituição, o que falta da instituição. E, no segundo ponto, criar metas, resultados e gerir a política. Porque é um assunto constante, não é um checklist. Nomeei encarregado, check. Criei uma política, check. Não, você vai se deparar com problemas envolvendo proteção de dados, com dilemas a todo momento. Então, você, inevitavelmente, vai ter que ter aí um suporte para consultoria, para saber como fazer, como lidar e de que forma. Vou terminar por aqui, me colocando à disposição e já falando que todos os meus contatos estão no site de proteção de dados do TCM, como deve ser. Tá? Eu dei uma vasculhada rápida em algumas câmaras municipais, não tem nome de encarregado de dados, nem de equipe, e nem o contato, é obrigatório isso, tá? No site, no sítio eletrônico, então já é uma advertência, e já fica também para vocês, estou sempre à disposição, muito obrigada pela paciência, por me ouvirem, obrigada Marcilene, estou à disposição sempre, viu? Nós é que agradecemos também a sua participação, essa conscientização. Esse foi um dos focos, né, assim, da gente ter trazido esse tema sobre a governança de dados e a aplicabilidade da LGPD no âmbito das câmaras municipais, porque ainda é um assunto que ainda aflige muito dos nossos colegas. Muitas câmaras sequer tocaram no assunto, ou quando se tenta tocar, fala, não, isso deixa para depois, não, tem outras coisas, e vai se adiando, e, de fato, muitas câmaras municipais não têm trabalhado sequer, têm implementado a LGPD. E os procuradores têm tentado se virar de alguma forma, às vezes analisando alguns processos legislativos, fazendo algumas pontuações ali sobre a LGPD, mas de forma superficial, exatamente por não deterem tanto o conhecimento. Então, são temas como esses, a gente precisa explorar um pouco mais em outros eventos, não só da advocacia pública do Poder Legislativo, mas da administração pública como um todo, principalmente dos municípios menores. Então, sem muitas delongas, eu já passo a palavra ao Dr. Leonardo Davi Quintiliano, para dar continuidade. Só a palavra. Som. Ok, pronto. Então, falha do operador. Quero cumprimentar bom, em primeiro lugar, dizer que, a despeito do adiantado da hora, eu preciso fazer alguns agradecimentos, dar alguns créditos, porque, além de ser o último a falar, eu ainda represento aqui a instituição do Sindalesp. Então, em nome do Sindalesp, eu gostaria de agradecer e já corroborar as felicitações, os agradecimentos pela organização do evento. Em primeiro lugar, agradecer ao Sindalesp, em nome da sua diretoria. E aqui eu posso nominar Joalve, Filemon, o presidente Felipe Carriço, Desirê de Marco, Márcia Tescari. Também gostaria de agradecer, em nome do Sindalesp, a OAB, a Comissão de Advocacia Pública, pelo excelente trabalho, a Procuradoria da LESP, aqui representada pelos procuradores Carlos Dutra, Juliano Ceregido. Quero também agradecer ao ILP, aqui representado pela Anne. Também não deixar de cumprimentar a Silmara, a Patrícia, a Karina. Lógico, não cometi aqui quase que um esquecimento imperdoável do Yuri, que trabalhou também aí na organização do evento. Não poderia deixar de nominar. Esse é o problema quando nós começamos a nominar. Sempre cometemos alguma injustiça. E
Também, né, a Karina, toda a diretoria do LP, a mesa diretora da Assembleia Legislativa pelo evento. Eu não poderia, pessoalmente, também deixar de agradecer e deixar de nominar o IAPD, que é o Instituto Avançado de Proteção de Dados, do qual eu integro, né, do qual faço parte como membro fundador, instituto que tem na sua coordenação o professor ex-desembargador Newton de Luca, as professoras da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, a Cíntia Lima e a Cristina Godoy. Inclusive, nós temos ali, gostaria aqui de divulgar, a coluna Proteção de Dados no portal Jurídico Migalhas. Toda sexta-feira tem um tema novo sobre proteção de dados. Quero cumprimentar também a mesa, as brilhantes palestras, e já fazer uma reclamação, porque a doutora Maria Fernanda ela usou os meus exemplos e acabou invadindo um pouco a minha área, mas eu não sou muito vingativo, mesmo assim vou entrar um pouco também, vou invadir um pouco a área dela, né? O tema da aplicação da LGPD no Poder Legislativo, ele envolve, em primeiro lugar, conhecer todo o sistema em que se desenvolve o histórico da LGPD. E aqui eu trago esse mapa mental, até para a gente também fugir um pouco das nossas faces aqui. A pessoa já está cansado aqui o dia inteiro, né, vendo apenas os palestrantes. Mas ele também cumpre uma função importante de visualizarmos onde se insere a aplicação da LGPD no Poder Legislativo. E se nós analisarmos essa escada em sentido contrário, nós vamos chegar, essa minha proposta aqui de trabalho, nós vamos chegar até os gabinetes parlamentares e temos algumas considerações importantes a fazer a esse respeito. Para a gente entender como que se aplica uma LGPD dentro de um gabinete parlamentar, nós temos que fazer esse processo inverso. Como que se aplica a LGPD no Poder Legislativo, quais são as suas peculiaridades? Como se aplica a LGPD no Poder Público, quais são as suas peculiaridades em relação ao regime geral de aplicação da LGPD a qualquer controlador, seja ele público ou privado. Então, e para isso, eu vou invadir um pouco a área que seria da doutora Maria Fernanda, para a gente trabalhar alguns conceitos. E eu acho que todo palestrante ele tem esse percalço, quando, antes da sua palestra, ele conversa nos bastidores com as pessoas, porque às vezes ele quer mudar o seu tema, ele quer mudar o seu foco. Ou quando ele fala por último, porque aí ele é instado, muitas vezes, a complementar a fala dos que o antecederam. E eu acho que é importante, até conversando ali com um colega no café, colocar algum ponto, que eu esperei os outros colegas falarem para saber se seria o caso de falar sem repetir. E do que se trata? Existe ainda uma certa aura de complexidade sobre o que é isso da LGPD, o que é proteção de dados. É muito comum, e aí nós podemos aqui entrar nesse campo de atuação da Procuradoria, campo de atuação da Advocacia Pública, porque existem muitos profissionais, e também na iniciativa privada, que dizem o seguinte: olha, eu não entendo nada disso, hein? Esse negócio de LGPD, esse negócio de inteligência artificial, eu não entendo nada disso, isso é muito complicado. Eu tendo a achar que vocês estão errados. Eu acho que todos nós entendemos um pouco do que é LGPD e do que é a proteção de dados. É que existe uma camuflagem jurídica em torno de conceitos e princípios que já fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, já terminei uma pós em Direito Digital, né? Mas quando eu comecei, eu também achava, nossa, eu vou aprender coisas fantásticas.
eu vou me sentir um Jetson jurídico. Não sei se é da época de vocês, o Jetsons. Eu sou novo, mas eu às vezes vejo no YouTube alguns episódios. Então a gente pensa, né? Eu vou me sentir um Jetson jurídico. ChatGPT vai ser fichinha. Mas não. A diretiva, por exemplo, de Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, que nós praticamente copiamos, não só o Brasil, viu? América Latina, vários outros países, ela é de 95. Não sei quem já era nascido em 95, eu tinha ali 2, 3 anos. Então, vejam, em 95 já havia toda essa regulamentação do sistema de proteção de dados. Meu primeiro computador pessoal eu tive em 2001. Mas já existia toda uma regulamentação e já existia doutrina sobre proteção de dados, e o doutor Tiago me corrija. Já existem obras de inteligência artificial da década de 70. Inteligência artificial. Literatura, né, como Eu, Robô, etc. Exterminador do Futuro, já existe há muito tempo. E tiraram isso de onde? Da imaginação fértil humana? Não, é porque já existia toda uma tecnologia que já, se naquele momento não era capaz de desenvolver esses sistemas, ela já enunciava que aquilo seria possível em breve. Não é? Então, nós temos esses conceitos já há muito tempo trabalhados. Então, não é alguma coisa assim tão nova. Mas eu acho que existem alguns termos que são utilizados na LGPD, e existe toda uma preocupação de detalhamento, muitas vezes com uma finalidade pedagógica, didática. É que às vezes essa finalidade pedagógica não ensina tanto. E o didatismo, às vezes, ele não cumpre sua função de tornar simples a coisa, torna mais complexo. Né? Por exemplo, tratamento. Eu não gosto do termo tratamento. Não sei se vocês concordam. Eu sou o chato das palavras. Não gosto do termo tratamento. Uma vez eu fui atender um cliente e ele disse o seguinte. Eu falei para ele, olha, você tem que tomar cuidado que você está tratando dados pessoais. E aí ele me disse, não, meu filho, não estou tratando não. O dado está do jeitinho que chegou. Nem mexi nele. Ora, de fato, no senso comum, tratamento, ele dá a ideia de ou você está curando algo, ou você está passando algo, mudando, né? Você está mexendo com a natureza, você está passando uma tinta por cima, né? Olha, eu vou tratar essa madeira, vou tratar esse material. Agora, não está lexicalmente errado o termo tratamento. Por exemplo, na versão inglesa do documento da União Europeia, Parlamento Europeu, do Regulamento de Proteção de Dados, eles não usam o termo tratamento. Né? Eles utilizam o termo processing em inglês. Não usam treatment, eles usam processamento. Agora, o processamento também não gosto, porque o processamento ele é uma das etapas da proteção de dados. Qual é o meu problema com o uso do termo tratamento? Toda a LGPD, ela é concebida numa ideia de pode ou não pode e em que condição é possível o tratamento de dados. E a gente esquece que tratamento de dados ele engloba duas atividades que são principais quando nós falamos do poder público. Primeiro, armazenamento. A gente, quando fala em tratamento, a gente não coloca o armazenamento como algo principal. E o armazenamento ele está até na definição da LGPD do que é tratamento de dados. Ou seja, armazenar dados é tratar. E muitas vezes o termo tratamento, para o público leigo nós estamos falando. Aqui a gente discutiu no café e também apareceu aqui na mesa essa preocupação de nós educarmos todos os servidores e todas as pessoas, que, ainda que em caráter transitório, manipulem dados na administração pública. Pode ser uma empresa contratada. Essa empresa ela vai manipular dados. Na ponta, pode ter um profissional, e eu já conheci programadores
que eles não têm muito clara essa distinção do que é tratamento de dados. Eles não entendem que ter a posse do dado, ter a manutenção, tem o armazenamento do dado é um tratamento. Mas é. Outro ponto importante, a divulgação dos dados. Talvez este seja um dos mais importantes. A publicidade dos dados. Isso também é tratamento de dados pela acepção jurídica do termo tratamento na LGPD e também pelo sentido lexical do termo. Mas a gente não utiliza tratamento nesse sentido. Então, às vezes, a própria LGPD, ela não colabora no seu aspecto didático. Porque ela não é feita para o procurador, ela não é feita para a advocacia, ela é feita para todos que operam. Inclusive, no processo de responsabilização por vazamento de dados, por desvio de dados, desvio na sua utilização, existe um sistema complexo de responsabilização com base na culpa de cada um diante daquela cadeia. Então, não é só o procurador, não é só o encarregado de dados, não é só o órgão de controle, é todo mundo. Se contratar uma empresa, e nós estamos falando de uma casa política, por exemplo. Existem, imagine se, hipoteticamente, alguém pede, no processo legislativo, um cartão de vacina de um agente público. Imagina se um dia isso acontecer, para saber se um agente público tomou ou não vacina. E aí aquele cartão aparece lá e a pessoa dá aquela coçada, podia soltar na minha rede social, A gente corre atrás do prejuízo depois. E se sem querer é uma pessoa contratada que está manipulando aquele cartão de vacina e de repente, eu acho que esse cartão de vacina eu sei de quem é. Ninguém vai saber que eu estou vazando esse dado. Então vejam a complexidade. Agora, esse que está vazando o dado, ele não precisa conhecer a LGPD para saber que aquilo é errado, vocês concordam? Não precisa saber. Quando você pega uma informação em qualquer lugar, eu peguei uma informação no WhatsApp, num grupo e compartilhei. Você não precisa de LGPD para saber que é errado, você precisa entender dos conceitos. É isso que eu quero dizer. Ou seja, a LGPD, ela apenas adota uma linguagem jurídica para concretizar, densificar princípios implícitos, muitas vezes até normas cuja fonte são os princípios gerais do direito, para dizer o que é certo e o que é errado. Tá? Presidente, se eu estiver passando um pouco do tempo, fique à vontade para me cortar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a doutora Maria Fernanda, ela já respondeu, porque aqui era hipótese para nós respondermos, mas ela já trouxe o exemplo e já respondeu. Mas nós copiamos da mesma base, e aqui eu dou essa dica para todos os advogados públicos. Existe um manual da Agência Nacional de Proteção de Dados sobre a aplicação da LGPD no poder público. Tá? Então, já existe o manual, é uma cartilha, não é tão fácil, doutor? A gente estava conversando sobre isso no café, não é assim tão fácil, porque a LGPD ela é um pouco complicada, mas é possível já ter ali um material mais condensado sobre a aplicação da LGPD voltada para o poder público. Essas hipóteses são hipóteses, duas eu tirei da própria cartilha, não são fruto da minha criatividade. E nós temos aqui também uma hipótese que é muito comum no gabinete parlamentar, aliás, no poder legislativo, que é a possibilidade de o gabinete parlamentar tratar dados pessoais. Então, no Poder Legislativo, nós temos essa característica de o dado ele ser tratado no meio das comissões, dos seus departamentos, dos seus órgãos internos, mas também dentro do gabinete, que é uma estrutura que muitas vezes não é tão
considerada um órgão do Poder Legislativo. Eu vou explicar aqui por quê, com base na regulamentação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E pode acontecer duas situações que eu acho que são mais corriqueiras. O parlamentar, a sua assessoria no gabinete, coletam dados pessoais de quem atende, ou por meio de um documento externo, e pode acontecer de o gabinete parlamentar estar em posse de um documento, de um processo, ainda que digital, da Casa Legislativa, ele ali também ser responsável, seja como operador, seja como controlador, pelos dados. Então, são duas hipóteses bem corriqueiras. Um exemplo simples. O deputado vai dar um parecer em algum projeto ou algum requerimento de informação, inclusive no processo de fiscalização. Ele passa a ser responsável por aqueles dados. E os parlamentares têm essa prerrogativa de fazer pedidos de informação, e muitos desses pedidos podem conter dados pessoais. Depois eu convido todos a analisar o conceito de tratamento de dados. Vejam que aqui, olha o tamanho da definição. Mas basicamente é tudo. Tratar é você lidar com. Então, você lidar com dados de terceiros, com dados pessoais de terceiros, deve ter todo um cuidado específico. Análise do gabinete, análise do Poder Legislativo, ela é feita considerando o Poder Legislativo como controlador e, eventualmente, o gabinete parlamentar como o operador. E outro dado importante, o que são esses dados pessoais? Eu vou perder um pouco de tempo com isso, mas eu acho que é mais importante do que a gente avançar em algo que pode ainda não ser bem compreendido por falta de um fundamento simples. Dado também não é um termo muito bom, porque, no fundo, a preocupação é com a informação. O que se protege é a informação sobre nós. E dado não é só o RG. Tem gente que acha que dado pessoal é documento. Ah, não, meu RG, meu CPF. Qualquer coisa que diga respeito a você pode ser considerado, um dado. E cuidado, o dado é o bloco, é o tijolo que forma a parede, que é a informação. O problema do dado é que ele tem ali o registro que, se juntado, ele pode ter uma informação sobre você. Por isso que existe a preocupação de quando você navega, quando você curte alguma coisa na rede social, quando você compartilha, quando você simplesmente visita uma página, aquele sistema, a política de cookies, os cookies, etc., eles estão, na verdade, o quê? Eles estão coletando seus dados, que são informações sobre você. Ou alguns dados que ainda individualmente não constituem uma informação, mas depois, se eles são juntados com outros dados, eles se tornam uma informação. E nós vivemos hoje, tem um autor, Castells, que ele cunha esse termo, o informacionalismo. Ou seja, ele diz que hoje nós estamos na era do capitalismo chamada informacionalismo. Aqui a colega disse muito bem, hoje a informação é o petróleo. Informação vale ouro. Todas as big techs estão atrás do quê? Das nossas informações. Então, quando a gente pensar, o que nós estamos procurando proteger com a LGPD? Nós estamos procurando proteger as nossas informações, porque elas têm interesse. No caso específico do Poder Legislativo, nós temos um risco da utilização política de informações. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se o doutor Tiago acompanhou, tem essa base, mas eu estava lendo um artigo em que houve uma pesquisa, que eu escrevi recentemente, sobre o sistema de reconhecimento facial pelo poder público. Fiz uma pesquisa na América Latina, e eu me espantei com um artigo em que eles pesquisavam, olhem isso, pelo reconhecimento facial, era possível, numa certa amostragem, você identificar
vieses ideológicos das pessoas com base nas informações da sua face e expressão facial. China? Com base nas... E um pesquisador independente, ele fez a prova, né, dessa pesquisa para saber se, será que é possível? Então, eu vou pegar 100 pessoas, vou perguntar para elas, num sistema confiável, se ela é de esquerda ou de direita. Isso pegou, acho que, os democratas e republicanos. Se ela é de esquerda ou se ela é de direita, e vou cruzar com características que são atribuídas a ela ser de esquerda ou ser de direita. E houve um percentual de acerto muito grande, não foi 100%, mas houve um percentual que eu acho que superior a 60%. Agora, imagine isso, por exemplo, em posse de um partido político, né, ou de um uso majoritário. Tá? Para encerrar, porque eu acho que já está bem no tempo, eu só queria dar a notícia de que existem já regulamentações na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Câmara Municipal, sobre a aplicação da LGPD no Poder Legislativo. E o que eu chamo a atenção é a forma como, de maneira diferente, a Câmara dos Deputados coloca o gabinete parlamentar em relação ao Senado. Por exemplo, no Senado, em regra, as duas excluem a aplicação da LGPD nos gabinetes. Então, eles dizem assim, olha, essa lei não se aplica aos gabinetes parlamentares. A ideia é, talvez, tirar os gabinetes parlamentares da órbita de responsabilidade do poder legislativo. Isso é algo que as procuradorias devem também observar. Por quê? Porque simplesmente retirar o gabinete parlamentar da órbita do legislativo, talvez com base num sistema de solidariedade que a própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê, pode não ser suficiente. Mas o Senado, por exemplo, ele prevê uma norma que permite o estabelecimento de um convênio, quase uma ideia de um convênio entre o gabinete e a Casa Legislativa. Então, assim, se o gabinete fizer lá um acordo com a Casa Legislativa, ele utiliza as regras da Casa Legislativa. Agora, se for num processo legislativo, em que está com o parlamentar para ele emitir um parecer, etc., não dá para afastar a responsabilidade da Casa Legislativa, porque ele está apenas na posse daquela informação. Agora, se o parlamentar, seja na sua atividade, ou seja até externamente, ele obtém a informação, ele obtém um dado pessoal, nesse caso também não há como apontar, a meu ver, a responsabilidade, uma responsabilidade eventual perante a NPD ou perante o titular dos dados por eventual violação. Eu acho que é isso que eu tinha a trazer por hoje. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a excelente explanação, doutor Leonardo, que acendeu também mais um alerta para a gente, mais reflexões. E acho que desde já eu já convido vocês para um próximo evento, que a gente já vai começar a estudar isso, planejar um evento futuro, e acho que desde já vocês já ficam convidados para a gente tratar especificamente desses assuntos sobre a LGPD, a sua aplicabilidade nos órgãos públicos como um todo. Então, já fica desde já o convite. Tá? Então, para finalizar, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão participando, estão acompanhando esses 2 dias do evento, desse congresso. Agradecer essas parcerias que nasceu hoje, espero que continue. Então, gostaria de agradecer a Proleges, na pessoa do Dr. Nelson, que deu essa oportunidade e deu essa incumbência, né, de ser organizado algo para tratar do Poder Legislativo. Gostaria de agradecer ao Dr. Carlos Figueiredo Mourão, que foi quem também deu esse voto de confiança, a doutora Nilma, também da Comissão da Advocacia Pública, a parceria com o ILP, agradeço aqui na pessoa da Anne,
e que a conhecemos graças ao Dr. Alexandre Sakimura, que é o procurador-chefe da Assembleia Legislativa, que fez essa ponte, né, da Proleges, OAB e LP. Agradecer ao Dr. Carlos Dutra, desculpa, que trouxe, oportunizou essa parceria com a Ampal, com a Palesp, né? E o Sindalesp, que nos forneceu aí o coffee break. E agradecer novamente a todos e dou por encerrada a mesa. Obrigada. Nós que agradecemos pela brilhante condução, doutora Marcilene, dessa última mesa. Também agradecemos pelas brilhantes exposições, doutores Tiago, Leonardo e doutora Maria Fernanda. E eu gostaria de chamar aqui o doutor Nelson Flávio Brito Bandeira, que é o presidente da Proleges, para entregar uma homenagem à doutora Maria, e o doutor Carlos Alberto de Alckmin Dutra, secretário-geral da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo, para entregar para a doutora Marcilene, em homenagem a todas as demais mulheres, por gentileza. Que todas as mulheres recebam esse gesto, desejando um feliz Dia Internacional das Mulheres, que amanhã, dia 8 de março, nós comemoramos. As que estão presentes, não se esqueçam de pegar a sua lembrança, que carinhosamente o cerimonial e toda a equipe que organizou esse evento preparou para vocês. E assim encerramos o segundo e último dia do Congresso Advocacia Pública no Poder Legislativo, Natureza, Desafios e Peculiaridades. Nós agradecemos a participação e prestígio de todos e todas que nos acompanharam presencialmente e virtualmente. Desejamos uma ótima noite e um bom retorno para os seus lares. Muito obrigada.